Mais uma vez começando o nosso programa nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza e vamos falar hoje sobre dizer não. Não. Algo que parece tão simples, né? É uma das primeiras coisas que as criancinhas aprendem. Não, não. E algo que é tão difícil, tão desafiante para tanta gente, pelo menos no Brasil. É muito comum lá na Ápice nós atendermos pessoas com essa demanda, com dificuldade de dizer não. A dificuldade de dizer não faz com que as pessoas digam muito não para si próprias. Quem não consegue dizer não para o outro está sempre dizendo não para si próprio, né? E paga o preço. Né? Começa a vir angústia, tristeza, porque a pessoa está desrespeitando as suas próprias necessidades, desrespeitando o compromisso com a sua própria alma. Né? Você está saindo da sua rota para servir a rota do outro excessivamente. E tem gente que tem dificuldade de dizer não para chefe, né? Você sabia que... Poxa, Plínio, como assim dizer não para chefe? Sim, é importante dizer não para chefe também. Às vezes você precisa ter uma reunião com seu chefe e falar, olha, chefe, isso aqui não dá para fazer, né? Por causa disso. Se aquilo de fato for que ele está pedindo vai gerar um problema gigantesco, vai gerar algo que fica complicado para você, cabe a você dizer não. Então é importante saber dizer não para chefe, para esposa, para marido, para amigo, para professor, para aluno. É importante dizer não para filho. Tem gente que tem a dificuldade de dizer não tão intensa que não consegue dizer não nem para filho. É uma mãe muito permissiva, que diz sim para os seus filhos em praticamente tudo. Né? É muito comum a gente encontrar, por exemplo, dependentes químicos com mães assim. Jovens viciados em maconha, viciados em cocaína, com mães muito permissivas, que não diziam não. E aí eles mesmos não aprenderam a dizer não para si próprios, e foram experimentando, e foram se aprofundando. Cabe aos adultos ensinarem os limites para as crianças, porque as crianças ainda não têm um racional desenvolvido para conseguir colocar limites em si próprias. Então cabe ao adulto dizer, isso aqui não se faz, isso você não pode fazer. E aí a criança está sendo protegida pela crítica do adulto, né? Pela visão crítica, pelos critérios e pelo controle comportamental do adulto, porque as crianças ainda não têm os critérios bem claros e definidos do que é certo, do que é errado dentro de si, e nem o controle, o autocontrole para isso. É o adulto que dá. Isso bem colocado faz com que um filho cresça com segurança, ele cresce com senso de realidade, do que pode, do que não pode, e ele cresce sabendo o que esperar de si, o que esperar dos outros na convivência, com um senso de ética, de respeito, né? Cresce conseguindo controlar a si próprio. Como assim controlar a si próprio? Sim, né? A ideia de que nós devemos ser plenamente espontâneos é uma ideia irresponsável. Ninguém pode ser plenamente espontâneo quando convive com o outro, né? Porque a sua espontaneidade, a sua liberdade, ela deve ir até onde esbarra com a liberdade do outro. Se esbarra com a liberdade do outro, já é necessário ética, já é necessário pensar no bem comum, né? Então, não adianta querer ser livre e espontâneo fazendo mal para as outras pessoas. Não tolhe a minha liberdade, eu estou com vontade de enfiar o dedo no seu olho. Não se interfira na minha liberdade, né? Não existe isso. É preciso que a gente aprenda a se colocar limites para conviver em sociedade, mas limites baseados em critérios. Critérios que são baseados em valores, né? Critérios que são pensados, são critérios inteligentes para o melhor convívio social, para um convívio sustentável, de modo que seja bem para você e para o todo. Então, é preciso colocar esses critérios para as crianças, para que o adulto cresça com essa segurança de saber o que é certo e o que é errado e sabendo colocar limites em si próprio, né? Eu não vou correr tanto, poxa vida, não vou beber tanto, eu não vou usar essas drogas, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo.
Eu tenho vontade de fazer, mas não faço, eu mesmo me controlo. Né? Ah, eu tenho vontade de deixar para estudar depois, ou nem estudar, só curtir o final de semana, mas eu me controlo. Eu me coloco para estudar, porque eu tenho uma meta a alcançar. Então, eu mesmo sou o coordenador de mim próprio. Né? Eu sou o coordenador de mim. Eu sou o meu líder. Eu lidero a mim mesmo. Tá? Então, eu coloco limites em mim mesmo. Eu estou com vontade de ficar de boa, sem fazer nada. Mas eu tenho um trato comigo que é fazer esses relatórios nesse momento. Então, vai fazer os relatórios. Não vou deixar para depois. Vou estudar, não vou deixar para depois. Né? Ah, eu tenho uma dificuldade de conversar com aquela pessoa para dar os feedbacks que eu quero dar, então vou adiando. Se eu tenho comprometimento, eu aprendi a colocar limites, a ser meu próprio líder, eu vou vencer esse receio e vou lá fazer os feedbacks que eu preciso fazer. Isso é inteligência emocional. Isso também é inteligência emocional. Conseguir colocar limites nas suas emoções, no seu querer, no seu espontaneísmo. Espontaneísmo é diferente de espontaneidade. Espontaneidade é você se sentir livre, não se sentir tolhido. Agora, espontaneísmo é quando você quer ser espontâneo mesmo prejudicando a si mesmo ou prejudicando os outros com essa espontaneidade. Ah, eu quero fazer porque eu estou com vontade. E aí você faz algo que vai te fazer mal ou que vai fazer mal a alguém. Isso é espontaneísmo, não é espontaneidade. Né? É algo nocivo. Então, inteligência emocional é também você ser controlador de si próprio no bom sentido. Líder, vamos mudar aí para essa palavra. Líder de si próprio. Né? Saber o que quer, ter acordos consigo próprio e conseguir seguir nesse sentido. Então, é preciso capricho, né, nas suas ações. Inteligência emocional é caprichar nas suas ações. Né? É caprichar, né, em conseguir dar um feedback de qualidade, mesmo querendo voar na pessoa, ou torcer o pescoço dela. Se a raiva vem muito forte, é você conseguir respirar fundo e ter uma conversa funcional, eficiente. Para isso, é preciso que você seja líder de si próprio. Porque ir para uma conversa só para extravasar, para piorar mais as coisas, não adianta nada. Engolir a sua raiva não adianta. Em algum momento, esse acúmulo vai explodir. Ou vai matar a relação, né? Porque a pessoa que engole, ela mata a relação a partir de um determinado momento, ela não quer mais se relacionar. É o pior algoz. A pessoa boazinha que engole e não diz o que tem para dizer, chega uma hora que ela não quer mais ver a pessoa, não quer mais falar com a pessoa. Então ela mata a relação. Isso também, né, não é sistêmico, não é saudável. O saudável é educar as pessoas também. É também colocar limites nas pessoas. Então é preciso ir e dar os feedbacks de uma maneira eficiente. Então é preciso gerenciar esse medo, né? E é preciso gerenciar essa raiva e conseguir falar de uma maneira não violenta e eficiente. Hoje, nós temos método para isso, né? Não tivemos, se você é adulto, se você, como eu, já passou da fase dos 40, né? Ou já passou da fase dos 60, ou está com 20 e poucos anos, ainda assim você não teve inteligência emocional nas escolas, teve? Você teve matéria de gestão de conflitos, autogerenciamento emocional, automotivação, você não teve isso, teve? Pois é, então cabe a você, já que nós estamos na fase, na geração que valoriza o desenvolvimento humano, começou agora, né? A época da autoajuda começou agora, há pouco tempo, em que a gente valoriza buscar desenvolvimento por nós mesmos, através do livro, de cursos, de possibilidades variadas. Né? Então nós estamos na fase em que caiu a ficha de que a gente pode evoluir nessa vida. Aquela ideia de que pau que nasce torto morre torto já saiu de moda. Né? Não, hoje nós temos metodologias para evoluir a nós próprios. Então, cabe a você, se não teve inteligência emocional na escola, buscar desenvolver a sua inteligência emocional. Se você é uma pessoa que explode demais ou que tem muita ansiedade e isso te atrapalha, você pode aprender a gerenciar as suas emoções com eficiência, neutralizar essas cargas emocionais, se sentir em paz. Conseguir, por exemplo, dar feedbacks, colocar limites, corrigir as pessoas de uma maneira eficiente, não violenta, funcional.
Se você é uma pessoa que trava, que paralisa diante de situações, ou que tem baixa autoestima e se deprime, ou não ousa como poderia ousar nos relacionamentos, na comunicação, na liderança. Por quê? Porque tem emoções de inseguranças excessivas dentro de você. Cabe a você aprender a neutralizar essas emoções, a evoluir a partir dessas emoções, a conseguir se colocar com firmeza e amor. Né? Ou se expressar de uma maneira plena. É possível. Tudo é possível para o ser humano. O ser humano tem um potencial gigantesco. É que ele aprendeu primeiro a operar o meio. Né? A gente aprendeu primeiro a operar a ciência, a tecnologia, as coisas, fazer ferramentas, construir grandes coisas. Operar a nós mesmos, a gente está aprendendo há muito pouco tempo. Técnicas, ferramentas para intervir no nosso psiquismo. O que a gente vinha usando era os métodos espirituais, a meditação, a oração, que também tem a sua funcionalidade e ajudam muito. Agora a gente vem usando nos últimos tempos também, desenvolvendo métodos científicos para evolução rápida de padrões de comportamento, de padrões emocionais, de padrões comunicacionais. Você pode melhorar a si próprio nessa vida, rapidamente, imensamente, desde que você se empenhe, busque solução. Se isso faz sentido para você, né, se faz sentido que você pode melhorar as suas emoções, as suas ações, e que cabe a você ir em busca disso, você pode vir fazer um treinamento decisivo nesse sentido, que é o treinamento Excelência Emocional. Esse é o nome do treinamento, ele acontece já há mais de 6 anos, na Ápice Desenvolvimento Humano. É um final de semana onde você aprende técnicas para liberar cargas emocionais, para resolver traumas rapidamente. Hoje você tem técnica que em meia sessão, em 20 minutos, meia hora, você consegue ressignificar o pior trauma da sua vida. Por que resolver traumas? Porque essas memórias não resolvidas ficam fazendo com que você fique para transbordar. Uma pessoa insegura, ela tem memórias de insegurança, de medos no passado dela. Uma pessoa explosiva tem memórias de raivas acumuladas. Então, se não limpar esses acúmulos, não adianta. Então, é preciso limpar esses acúmulos. Então, técnicas para isso, liberação de cargas emocionais, técnica para gerenciamento de conflitos, técnica para coaching de vida, planejar as várias áreas da vida, porque se você tem uma área mal planejada, vai afetar as suas emoções. Se você fica sem dinheiro, fica no desespero, fica ansioso porque não consegue pagar as suas contas, todo o equilíbrio emocional da meditação, se você é um meditante, vai por água abaixo, né? Então é preciso cuidar das várias áreas, área financeira, área da saúde, área dos relacionamentos sociais, área familiar, e aí tem coaching de vida para isso, tem técnicas modernas de meditação, um treinamento sem igual, único, de desenvolvimento de excelência emocional. Nesse final de semana, agora, na Ápice Desenvolvimento Humano. Ligue já, ligue agora e tem as informações. Super fácil para você fazer, tá? Financeiramente, super fácil para você fazer o treinamento. Telefone 2361-5000. 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br, e você pode receber os programas que a gente faz aqui na rádio via Facebook. É só você curtir a nossa página no Facebook e você tem todos os programas disponíveis para você em áudio e também em vídeo. Telefone, aliás, o endereço do Facebook, a nossa fanpage é Ápice Desenvolvimento Humano. Encontre e curta a nossa página e receba também todos os nossos posts. E a gente vai continuar falando de inteligência emocional, mas antes eu gostaria de soltar a divulgação do nosso apoiador, o cursinho pré-vestibular AEON. Vamos lá. Essa mensagem é para você, vestibulando, decidido a ser aprovado nos cursos mais concorridos do país. O curso Imersão Semi-Extensivo AEON oferece isso a você, com turmas reduzidas. Nele você tem a liberdade de criar sua própria carga horária. E além disso, você pode contar com plantão de dúvidas em horários variados de todas as disciplinas. Inovando mais uma vez, o curso AEON apresenta didática com programação neurolinguística e coaching. Venha fazer uma semana de aula experimental gratuita.
Venha comprovar a superioridade do método Aeon. Estamos localizados bem ao lado do metrô Paraíso. Mais informações, telefone DDD 11 2729 5470, 11 2729 5470 ou acesse o nosso site cursoaeon.com.br. Venha se preparar para novas conquistas, venha ser forte, venha ser Aeon. Muito bacana, gente. O convite desse cursinho é inclusive para pessoas que estejam fazendo cursinho também, já pré-vestibular, e que querem mais resultados. Então vem para uma semana de aula gratuita, experimental, para conhecer o diferencial de uma metodologia moderna para memorização, para competência emocional em situações de prova, junto, é claro, né, com toda a didática de excelência de um cursinho que é sucesso já em Santos e que agora abre as suas portas em São Paulo, bem aqui ao lado do metrô Paraíso. Telefone 2729-5470. E voltando então para o nosso tema de inteligência emocional e voltando lá para o tema inicial, que é conseguir dizer não, né? A dificuldade de dizer não é algo que faz com que as pessoas sintam muita angústia, né? A dificuldade de dizer não, as pessoas elas têm a ideia de que elas não querem magoar a outra pessoa. Mas o que na verdade a gente encontra, na maioria das vezes, é que a pessoa que não consegue dizer não, ela tem, na verdade, um super medo de ser rejeitada. Então, ela não magoa para que a outra pessoa não fique chateada com ela e queira se afastar. A pessoa tem uma grande dificuldade, na verdade, de lidar com a situação de uma outra pessoa se magoar com ela e querer se afastar, né? Então, se ela diz não e a outra pessoa pode se afastar, ela vai sentir muito mal. Na verdade, é um problema com rejeição. Então a pessoa se sente rejeitada. Tem um problema com rejeição, ela precisa dizer sim, porque senão ela vai ser rejeitada. Ela precisa ser aceita, né? Isso é péssimo. Péssimo para a pessoa, né, que vai acumulando nãos para si próprias, e péssimo para o outro. Porque você não coloca limites no outro que se relaciona com você. Ao não colocar limites no outro, o outro vai abusando. Ele vai se acostumando. Inconscientemente ele entende, com essa pessoa aqui eu posso me esparramar mais, eu posso abusar mais, né? E aí ele tem cuidado no relacionamento com outros, mas não tem com você, né? E aí, às vezes isso é dentro de casa, no relacionamento homem, marido e esposa, né? O marido lida bem com os amigos, mas em casa ele é grosseiro, porque você não coloca limites. Ou o contrário, né? A esposa é grosseira porque o marido não coloca limites. O filho, às vezes, é grosseiro demais com uma mãe, com o pai, porque não colocou limites nesse filho, né? Então não diz não, não é firme. É boazinha demais, achando que está fazendo bem, está estragando a pessoa. A pessoa fica literalmente estragada para se relacionar com você. E no caso de pais com filhos, você está estragando a pessoa também para outros relacionamentos, que é provável que ele também vai fazer... não vai ser ético, respeitoso com outras pessoas, porque ele aprende de casa que isso é normal, né? Então, quando você diz não para alguém, você está colocando a barreira clara, o limite, até aqui, daqui para cá não. Isso faz com que a outra pessoa perceba quais são os limites, os seus limites, e consiga se relacionar bem. Então, ela te conhece e se relaciona bem com você. É preciso perder o medo da rejeição. Muitas vezes a pessoa que tem dificuldade de dizer não vai precisar trabalhar essa rejeição lá dentro de si, esse medo da rejeição que tem às vezes a ver com a sua infância, com o sentimento de desamparo na infância, né? Sentimento de rejeição na infância, ou de pai e mãe, ou de eventos de bullying, de ter sido rejeitado pelos amiguinhos, ou situações semelhantes. Então é preciso crescer. Existe uma parte dentro da pessoa que não consegue dizer não, que é uma parte infantil ainda, que ficou presa numa fase do desenvolvimento, a partir de traumas. Então é como se essa parte não pudesse crescer. Com o processo de desenvolvimento dessa parte, ela cresce e fica madura da sua idade e pode se integrar às outras partes do sistema. E então é possível você dizer não com amor, com firmeza e amor, de uma maneira natural,
sem medinho da rejeição. Isso faz um mal danado para você e para as pessoas, né? Porque você não educa as pessoas a se relacionarem com você, chega um momento que elas abusam tanto que você mata a relação. Então não quero mais falar com você. Você mata a relação. E aí tem gente que vai matando um monte de relação e fica colocando culpa nas outras pessoas. Não é. A responsabilidade é sua. É você que não sabe colocar limites nas outras pessoas. Portanto, naturalmente, as pessoas vão se expandindo, porque elas não aprendem a se relacionar com você. Chega um momento que você não aguenta mais e vai embora. Então aprenda a dizer não, trabalhe as suas emoções. É você que precisa passar por um processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Inteligência emocional é evoluir em qualquer aspecto que esteja infantil, preso na infância, portanto, que faz com que você se sinta inadequado emocionalmente. Tem gente que percebe isso com raivas excessivas, então explode excessivamente, ou tem muita raiva. Por quê? Porque lá no passado provavelmente engoliu raivas, engoliu muito sapo. Então ele está para transbordar, o copo está para transbordar. Uma pessoa que tem muita timidez, muita insegurança, a mesma coisa. Provavelmente passou por situações de humilhação, de chacotas lá no passado, que fazem com que ela fique com excesso de travação diante de eventos pequenos. Eventos que uma outra pessoa lidaria numa boa, ela trava. Imagina. Você vai conviver com um amigo que vai te apresentar um amigo. E aí você trava naquele encontro, você não fica à vontade, você fica estranho, você não consegue conversar com uma pessoa nova numa boa. Né? Ou você entra num emprego novo e não consegue se expressar, você fica ali meio travado, meio estranho. Ou mesmo num emprego antigo, dá muito trabalho para você se relacionar, bater papo com as pessoas, isso te estressa. Né? E às vezes você precisa aliviar esse estresse todo. Muitas vezes, bebendo para relaxar, usando outras coisas. Tem gente que usa droga para relaxar. Tem gente que precisa fazer atividade física para relaxar, porque é tanta tensão. Por quê? Porque acúmulos de medos, vergonhas, inseguranças. É preciso limpar esses porões, é preciso fazer limpeza de cargas emocionais para que naturalmente a pessoa possa se expressar de uma maneira mais madura e atualizada, sem aquelas respostas emocionais automáticas de muito tempo, negativas, te atrapalhando. Né? Então é preciso desenvolver inteligência emocional. Não tivemos na escola, é você que precisa desenvolver. Tanto aprender a operar sobre si próprio, né, liberar essas cargas, como aprender metodologias eficientes para a gestão de conflitos, comunicação eficiente para isso. Então, nesse final de semana agora, nós temos o treinamento Excelência Emocional. Você vem aprender comunicação eficiente para conflitos. Você vem aprender a liberar traumas e cargas emocionais rapidamente em você. Você vem aprender a organizar a sua vida, coaching de vida, as várias áreas da vida e desenvolver excelência nelas, área profissional, área familiar, área financeira, área da saúde, área do lazer e as outras áreas ainda da vida. Então, um treinamento bem completo. E é uma entrada na PNL. Quer conhecer mais de perto a programação neurolinguística? É um bom caminho para você entrar. Se bem que não é só a PNL que você tem nesse treinamento. É um conjunto de técnicas. Constelação familiar, a fundo, para valer pelo menos 4 horas de constelação familiar, onde você vai se trabalhar individualmente os seus processos. Tem gerenciamento de conflitos com comunicação não violenta. Tem programação neurolinguística. Tem coaching de vida. Então, um conjunto de técnicas para desenvolvimento de excelência em gestão das suas próprias emoções e comunicação. Nesse próximo final de semana, treinamento Excelência Emocional, ligue agora e tenha as informações, ainda dá tempo. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E na quarta-feira, agora à noite, temos um encontro para solução para dependência química. Então, famílias decididas a encontrarem a solução, você que já internou várias vezes o seu ente querido, ou se é para você que tem problema com álcool, com qualquer tipo de droga e não consegue sair disso, venha conhecer a metodologia da Ápice Desenvolvimento Humano. Coaching, constelação familiar, PNL na solução de vícios. É um método com garantia. Com garantia. Venha conhecer no encontro gratuito agora na quarta-feira à noite. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br.
Foi um prazer estar com você, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!